Eu acredito que você pode fazer melhor. Eu acredito que as pessoas podem ser melhores. A gente criou esse negócio aqui porque a gente sabe que tem pessoas que têm excelentes produtos, pessoas que estudaram, que têm competência, que desenvolveram, que trabalharam, que têm toda uma inteligência, mas que não ganham dinheiro. Elas não conseguem fazer com que as pessoas reconheçam e vejam o valor daquilo que elas fazem, daquilo que elas entregam, do resultado que elas trazem para os clientes. E aqui no treinamento do Sandro eu consegui entender de forma muito prática e principalmente disruptiva. Ele desconstruiu um mindset que eu tinha de como o meu cliente pensava, de como eu posso agregar e gerar valor para esse cliente e principalmente para o meu produto e serviço. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm excelentes produtos, pessoas que estudaram, que têm competência, que desenvolveram, que trabalharam, que têm toda uma inteligência, mas que não ganham dinheiro. Elas não conseguem fazer com que as pessoas reconheçam e vejam o valor daquilo que elas fazem, daquilo que elas entregam, do resultado que elas trazem para os clientes. E são essas pessoas que a gente quer ajudar. Tudo mudou. O método tradicional que eu tinha de marketing, trabalhava muitas horas por dia. Eu vendia muito, só que eu não tinha qualidade de vida. Hoje eu trabalho menos, entrego muito mais valor para os meus clientes e faço muito mais dinheiro e ajudo muitas mulheres a fazerem muito mais dinheiro cumprindo sua missão de vida. Quando eu estava pensando em desistir, entrando em conflito comigo mesmo, muito triste por não estar alcançando o que eu precisava alcançar, as pessoas que eu queria alcançar, porque eu queria fazer diferença no mundo, surge Sandro San, com todo esse trabalho maravilhoso e que me ensinou como realmente chegar nas pessoas certas, realmente cobrar o valor correto que eu mereço por um trabalho que eu faço e que as pessoas merecem, para eu poder oferecer para elas tudo de melhor para que elas possam resolver um problema e ir muito mais além, sendo verdadeiramente felizes. E eu acredito que se você é uma pessoa que tem o melhor produto, eu sou uma pessoa que posso ajudar você a fazer o melhor marketing. Opa galera, aqui é Sandro San. Seja muito bem-vindo à jornada Mestres do Alto Valor, a jornada onde eu vou te mostrar como ir de 0 a 100k de faturamento com produtos de alto valor. E ao longo dessa jornada gratuita, eu vou te mostrar, através de estudo de casos, de histórias, de exemplos práticos, o método que eu criei e aperfeiçoei e que vários dos meus alunos usaram para conseguir clientes que pagam de 3 até 30 mil reais pelos seus produtos, mesmo quando eles não são famosos ou quando estão começando do zero. E entre esses alunos você vai encontrar diversos coaches, consultores, terapeutas, donos de agências, profissionais, empreendedores e especialistas de todos os tipos. Inclusive, um tempo atrás, eu gravei um documentário chamado Segredos do Alto Valor, onde vários deles, ou alguns deles, explicaram como eles começaram, como eles fazem isso hoje. E você também vai ter a oportunidade de assistir esse documentário durante essa jornada. Vamos lá, mas antes de eu continuar, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Essa jornada é um treinamento introdutório que eu apresento antes de abrir as inscrições para a minha escola de negócio. Meu treinamento pago, onde eu ensino um método para conseguir alavancar o seu negócio, crescer o seu negócio com clientes de alto valor. Só que mesmo sendo um curso introdutório, eu quero que você saiba, é muito importante que você entenda, que esse também é um treinamento completo, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa para atrair e fechar vendas de alto valor. E mesmo com esse treinamento introdutório, né, com essa jornada introdutória, com esse conteúdo gratuito, eu tenho certeza que você vai conseguir ter grandes resultados. Eu posso falar isso porque várias pessoas já me falam que tem resultado com os conteúdos gratuitos que normalmente eu já disponibilizo aí no Instagram, no grupo do estrategista, enfim. Então eu tenho certeza que você pode se beneficiar, pode ter muito resultado apenas prestando atenção e acompanhando aqui esse nosso treinamento, que é a jornada do alto valor. Beleza? Bom, o que a gente vai ver nessa jornada? Tá?
A gente vai ver nessa jornada como é que você pode transformar o seu conhecimento, por exemplo, numa renda anual de 6 dígitos. Como é que você pode ganhar 6 dígitos, até 7 dígitos, na verdade, vendendo produtos de alto valor. Como você pode ter um negócio com receita previsível que vai te gerar de 30 a 100 mil reais por mês. Também quero falar para você como é que você pode cobrar de 3 até 30 mil reais pelo seu serviço. Muita gente acha que isso pode ser se isso realmente existe, né? Isso realmente é possível. E eu vou te mostrar aqui nessa jornada como é que você pode conseguir fazer isso. Eu vou te mostrar como que outras pessoas estão fazendo isso. Você vai poder olhar estudos de caso e vai poder ver exemplos práticos de como algumas pessoas têm feito isso por aí. Também já falar como é que você pode usar o marketing digital sem você se tornar necessariamente escravo das redes sociais. Bom, você vai ver como que você pode automatizar o seu marketing para que ele funcione, gere clientes e gere leads para você. Bom, também vou falar como é que você pode vender e criar uma marca relevante ao mesmo tempo. Muita gente me pergunta, né, como é que a gente fez para se posicionar, né? Como é que eu vou contar para você aqui um pouco de como é que eu criei, como é que eu posicionei a cliente de alto valor, como é que eu criei esse posicionamento do zero. Como é que isso foi feito? Como é que foi o planejamento disso? Como é que você pode fazer isso também? Criar, vender, na verdade, gerar vendas e criar uma marca. Você não precisa esperar anos e anos e anos para criar uma marca relevante. Eu acho importante ter uma marca, mesmo que seja sua marca pessoal, né? Mesmo que você transforme o seu nome numa marca, eu acho importante você criar uma marca. Mas eu quero falar como é que é a estratégia que a gente usou e para você poder criar uma marca ao mesmo tempo em que você faz vendas, né? Você não tem que esperar durante anos, anos e anos para poder, criar uma marca que vende. Vamos lá. Por que eu quero falar? Por que você deveria prestar atenção nisso? Por que é tão relevante nesse momento? A gente está falando sobre cliente de alto valor porque eu escolhi esse tema para poder trabalhar, para poder desenvolver toda uma linha de conteúdos e de produtos, inclusive. Por que esse é um assunto que me chamou tanto a atenção, né? Isso não é um assunto novo para mim. Na verdade, a gente já trabalha com clientes de alto valor há bastante tempo, mas algumas coisas são importantes você prestar atenção. Eu não sei se você está ligado nisso. Essa que você está vendo aqui na tela é uma pesquisa feita pela Nielsen. A Nielsen é um órgão de pesquisa que avalia o desempenho de marcas no mundo todo, né? E esse resultado é uma pesquisa que a Nielsen fez no Brasil. E essa pesquisa ela fala o seguinte: 9 em cada 10 brasileiros estão total ou parcialmente dispostos a pagar mais caro por produtos, né? A pagar por produtos mais caros, né? Produtos que têm padrões de qualidade mais elevados. E eu vou falar daqui a pouco mais sobre qualidade. Mas eu quero que você guarde essa informação, que 9 em cada 10 pessoas aqui no Brasil estão total ou parcialmente dispostos a pagar mais caro. Eu sei que às vezes algumas pessoas falam assim: mas o cliente quer saber de preço, o cliente só quer preço. Meu problema é que os clientes só querem saber de preço. E eu quero mostrar para você, vou te mostrar que isso não é verdade. Eu lembro que uma vez um dos clientes que nós fizemos uma consultoria, era uma rede de escola de idiomas, nós fizemos uma pesquisa onde tinham 5 quesitos para o cliente escolher, né? 5 coisas que o cliente achava importante na hora de fazer um curso de inglês. Então o cliente tinha que escolher por ordem de prioridade o que ele achava mais importante. E a gente deu 5 opções para ele. Uma das opções era preço, né? E você sabe que preço foi o último colocado na lista. Desculpa, não, o último não, o penúltimo colocado na lista. Quer dizer, de 5 coisas que o cliente achava importante, que para ele eram prioridade, que ele olhava na hora de decidir se ele ia ou não contratar um determinado curso de inglês, o preço era a 4ª opção. Foi a 4ª opção escolhida por essa pesquisa. Ou seja, tinham outras coisas que para o cliente eram mais importantes do que o preço. Isso é um dado que pouca gente presta atenção. Aqui embaixo você vai ver uma outra pesquisa que é da Mintel, que é um outro órgão de pesquisa, e ela fala o seguinte: para o consumidor brasileiro, o produto caro é produto bom. Então, essa foi uma pesquisa onde mais de 70% dos consumidores acreditam que produtos mais caros têm qualidade superior. Grava essa informação, tá? Essa pesquisa aqui da Mintel fala que 70% das pessoas acreditam que produtos mais caros são melhores. E aqui do lado, você vê que a Nielsen
falou o seguinte, que 62% das pessoas acreditam que marcas mais caras têm mais qualidade. E você vê que são duas pesquisas diferentes que têm dados bem parecidos. Agora, vamos lá. Por exemplo, na época da crise econômica, a gente estava aí vivendo uma época de crise e muita gente falava assim, pô, mas será que a gente vende produto mais caro numa época de crise porque as pessoas estão sem dinheiro e ninguém... Enfim, em plena crise econômica, olha que interessante, as marcas de carro, BMW, Audi, Volvo, Jaguar, enfim, cresceram suas vendas, né? E não foi só carro não, tá? Não foi só carro não. Várias empresas de todas as marcas, de todos os segmentos, cresceram suas vendas de produtos de alto valor. Inclusive, empresas que não tinham produtos caros, que não tinham produtos mais caros no seu portfólio, começaram a lançar produtos mais caros. Você viu aí um crescimento de produtos da linha gourmet, por exemplo, né? Empresas lançando marcas próprias. Enfim, em plena crise, essas marcas foram crescendo as vendas. E não é à toa, tá? Eu alucino dizer que se a gente está numa crise econômica, o dinheiro ele não some na crise. Não é que o dinheiro ele desaparece, acabou o dinheiro. O dinheiro numa crise, ele muda de mãos. Ele muda de mãos. E se as pessoas acham que um produto mais caro tem mais qualidade, faz sentido para essas pessoas investir, por exemplo, em comprar itens mais caros, porque as pessoas não querem desperdiçar dinheiro comprando uma coisa que não vai prestar, né? Então, comprar um produto barato, em algum aspecto, também representa um desperdício de dinheiro. E aí você pode entender um pouco por que isso acontece. Mas vamos lá, não é só isso não. Ó, se você for prestar atenção, você reparar que se você vai, por exemplo, andar de avião, né? Um avião você tem lá a classe econômica e você tem lá a primeira classe, né? Tem classe executiva, primeira classe. Se você for numa festa, num show, tem lá as pessoas que ficam na pista, né? E tem as pessoas também que ficam no camarote. Tem as pessoas que estão na área VIP. O que eu quero dizer para você é que é muito comum as marcas terem opções dos seus produtos em versões premium, em versões mais caras, mais sofisticadas, em versões melhores, que atendam melhor ao cliente em algum nível, né? E a pergunta que eu faço sempre quando eu estou falando, estou palestrando aí pelo Brasil, falando com outros colegas, com coaches, com consultores no Brasil, principalmente com o pessoal que vende serviço, a pergunta que eu faço sempre é o seguinte: você tem um produto caro na sua prateleira? Você tem? Porque assim, o que impede você de ter um produto caro no seu portfólio? Um produto mais caro, um produto VIP, um produto premium que seja. Um atendimento especial, uma coisa diferenciada, o que impede você de ter? E eu falo, por que eu falo o que impede? Porque se você for pensar bem, se você estivesse vendendo, por exemplo, um produto físico, né, que tem que estocar, que tem que armazenar, que tem que transportar, né, ou seja, que existe toda uma complexidade para você poder vender, tudo bem, fabricar às vezes, mas cara, tu vende serviço. Tu vende seu conhecimento, você vende às vezes um curso digital. Enfim, você vende essencialmente algum nível de serviço. Por que você não pode ter um serviço mais caro? Não custa absolutamente nada você ter no seu portfólio de serviços uma oferta de alto valor. E é isso que eu quero provocar você a pensar, tá? Provocar você a pensar. Até porque é muito mais fácil você bater uma meta, por exemplo, quando você tem um produto mais caro no teu portfólio. Se você tem uma meta, por exemplo, sei lá, você quer ter 50 mil reais de renda, você fala assim, a minha meta pessoal é ganhar 50 mil, eu sei que para cada um isso é diferente. Tem gente que vai querer ganhar 10, 20, 50, 100, enfim, para cada um uma realidade, mas não importa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é muito mais fácil bater uma meta se você tem um produto mais caro para vender. Porque se você quer ganhar 50 mil, por exemplo, você só precisa de 10 clientes pagando 5 mil. E você tem uma renda de 50 mil. Agora, se você tem um produto de 500 reais, o teu desafio é muito maior, porque você não precisa de 10 clientes, você precisa de 100 clientes. São 10 vezes mais clientes que você precisa. Então, o trabalho, o esforço, a demanda, ela é muito maior, né? E essencialmente para quem trabalha com serviço, para quem trabalha com coaching, para quem trabalha com terapia, para quem trabalha com algum nível de consultoria, enfim, se você trabalha com alguma coisa e para você é importante o resultado do cliente, para você é importante que o cliente tenha uma contrapartida, né? Você é coach, por exemplo, se você é um coaching,
Não adianta, você pode ser o melhor coach do mundo, mas o cliente tem que fazer o que você fala. Se o cliente não faz o que você fala, não tem resultado, né? E eu tenho uma aluna, essa que você está vendo aqui na tela, né? Ela foi uma das alunas do nosso programa. E eu lembro que quando ela chegou no nosso programa, ela tem um caso bem interessante, porque ela tinha um produto digital, era um curso, ela era uma especialista em relacionamento e ela tinha um curso que custava R$500. Mas ela vinha lutando para vender esse curso, e a renda dela não era lá essas coisas. Enfim, e aí ela pega e quando ela começou no nosso programa, a primeira coisa que a gente decidiu fazer, quer dizer, uma das primeiras coisas que a gente resolveu fazer, né, que propus ela de fazer, era aumentar o preço desse mesmo curso de 500 para 4 mil. Só que, claro, óbvio que não foi só aumentar o preço, né? A gente teve que modificar algumas coisas em relação à comunicação dela, em relação, enfim, à estratégia, mas em relação também ao produto. A gente pegou o produto e acrescentou alguns encontros em grupo. Então ela passou a vender aquele produto que era um curso digital, passou a aprender como um programa de acompanhamento, né, de orientação em grupo. E além do conteúdo gravado, ela oferecia, além das aulas em grupo, ela oferecia 2 encontros individuais ao longo de 8 semanas. Então, ao longo de 8 semanas, a pessoa podia inscrever, né, podia participar de 2 sessões de mentoria individuais com ela. Mas, enfim, então, basicamente, ela criou um produto que ela trabalhava alguma coisa em torno de 4, 6 horas por semana. E o interessante é o seguinte, né? Ela começou a fazer dinheiro, começou a ganhar mais, a renda dela começou a melhorar com isso, ela começou a vender, começou a dar certo. Mas o mais interessante é que ela tinha lá na plataforma, né, onde ela vendia os cursos, onde ela entregava os cursos, na verdade, ela conseguia olhar na plataforma e ela conseguia ver qual o percentual de pessoas que faziam curso, de mulheres no caso, que faziam curso. Então, por exemplo, ela olhava lá e ela via que as pessoas que pagaram R$500 assistiam uma aula, 2, com muito esforço assistiam 3 aulas. Depois a pessoa nunca mais sequer logava na plataforma, a pessoa não entrava, não assistia mais aula nenhuma, né? Não assistia mais aula nenhuma. E aí ela pegava e olhava a plataforma e ela olhava aquelas pessoas que tinham pago R$4.000. E aí você adivinha o que acontecia? As pessoas que pagaram R$4.000 acessavam praticamente todas as aulas, faziam todos os exercícios, enfim. Consequentemente, o que você imagina que acontecia? As pessoas que faziam as aulas tinham resultado. Ou seja, as mulheres que faziam os exercícios, que seguiam as orientações que ela dava, conseguiam encontrar um relacionamento, conseguiam encontrar um parceiro, enfim, conseguia ter resultado naquilo que estava se propondo. E esse é um exemplo, eu gosto de falar desse exemplo porque o exemplo dela foi um exemplo bem prático, já que tinha esse efeito, né, de você olhar, mas você não precisa ir muito longe para imaginar isso, né? Eu costumo falar que se eu comprar um livro, por exemplo, e se eu for lá na livraria, lá na Saraiva, eu gosto muito de ir na Saraiva, aqui no Barra Shopping, no Rio, eu vou na Saraiva e comprar um livro, sei lá, que fala assim, como perder barriga. Aí eu vou lá e compro esse livro, custou R$50. Eu venho para casa, eu posso colocar o livro aqui na minha estante e nunca mais ler esse livro, né? Ninguém vai se importar se eu comprar um livro de R$50 e não ler. Agora, se eu contratar um personal trainer que me cobra, sei lá, 4, 5 mil reais, ou um coach de emagrecimento, né, que pode me dizer a mesma coisa que está no livro, tá? Ele, de repente, eu vou contratar um personal trainer, um coach, e ele vai falar a mesma coisa que está no livro. Só que eu paguei 4 mil reais, eu paguei 5 mil reais, não paguei 50. Sabe o que vai acontecer se eu pagar 5 mil reais? A minha esposa vai me levar lá para fazer essa aula. No dia da aula, você pode ter certeza, minha mulher me bota no carro e me leva lá. Por quê? Porque eu paguei 5 mil reais, ela vai estar prestando atenção no que eu estou fazendo, vai acompanhar, enfim. Eu estou falando isso, estou brincando aqui com você, claro, né? Mas eu estou querendo dizer para você é que, gente, se você, quando o cliente ele paga mais, quando você paga mais caro, você dá mais atenção, você faz. Então, para quem está preocupado em ter resultado com o seu cliente, para quem está querendo, para quem precisa que o cliente
faça a parte dele. Às vezes você é um coach, você é um consultor, você é um terapeuta, né? Você presta algum tipo de serviço que o cliente também tem que fazer a parte dele, né? Porque se o cliente não fizer, a coisa não acontece. Você pode ser, sei lá, o melhor personal trainer do mundo. Se o cliente não faz os exercícios, você não vai conseguir ter resultado. Você pode ser o melhor coach do mundo. Se o cliente novo que você fala, você não vai ter resultado. Você pode ser o melhor consultor, o melhor terapeuta do mundo. Se o cliente não faz a parte dele, não vai ter resultado. Você pode ser uma agência, fantástica. Se o cliente não entregar lá a parte dele, não fizer lá, sei lá, o conteúdo dele, não vai ter resultado. Então, assim, se o cliente não tem resultado, você não tem história para contar, você não tem estudo de caso, né? O teu negócio não progride, não anda, porque se você tem um produto ou serviço que as pessoas compram e não tem resultado, qual é a finalidade? Seu negócio não tem vida longa. Então, é muito importante que você tenha um negócio e que teu negócio gere resultado para os clientes. E se isso é importante, você ter produtos mais caros que incentivem o seu cliente a se comprometer melhor, vão ser aí um elemento muito importante para te ajudar nesse processo, né? Enfim, eu sei que muita gente também pensa que, mas, né, tem receio de vender uma coisa mais cara porque acha que qualquer coisa... Eu gosto de dizer o seguinte, as pessoas ficam muito felizes quando pagam por um produto mais caro. Eu nunca vi uma mulher chegar e falar assim, nossa, né? Você conhece uma mulher que comprou uma bolsa da Prada e reclamou que estava ruim, ficou triste porque comprou uma bolsa da Prada? Você conhece alguma mulher que comprou uma joia, um diamante, um anel e ficou triste, frustrada, infeliz porque pagou caro numa joia, né? Você conhece algum homem que comprou um carro zero? Uma mulher também comprou um carro, né, novo, um carro esportivo, e ficou feliz? Alguém comprou um iPhone e ficou triste porque comprou um iPhone? Cara, isso não acontece. Produtos caros deixam as pessoas felizes, tá? Deixa as pessoas felizes. Você fica feliz quando você consegue comprar um produto mais caro, porque quando você paga por uma coisa, você consegue pagar por uma coisa mais cara, é um sinal que você fala assim, puxa, eu consegui fazer isso, né? Eu consegui comprar esse produto e contratar esse serviço, consegui fazer essa coisa. Eu lembro que uma vez eu estava procurando um apartamento, eu estava com minha esposa, a gente estava procurando um apartamento, a gente começou a olhar, a gente tinha feito uma previsão, né? Sabe aquela coisa, ver o apartamento, a gente tinha feito as contas, o que a gente ia fazer, a gente já tinha escolhido mais ou menos quanto que a gente queria pagar, né? Toda aquela coisa, né? Decidimos quanto a gente queria pagar, nos preparamos para uma coisa. E aí começamos a olhar os apartamentos. E aí olhamos um, olhamos outro, e estava tudo assim, né? Tudo ok, tudo... Tava legal, enfim, apartamentos bons. E aí, de repente, eu estava no condomínio, e aí eu andando assim, olhando os apartamentos, vi assim um condomínio lindo, incrível, né? Maravilhoso, assim, com tudo novo, com, enfim... Uma área de lazer totalmente diferente, com piscina, com várias coisas assim, enfim, várias coisas bem sofisticadas, bem legais, né? E aí quando eu olhei assim, eu falei para minha esposa, vamos lá ver um apartamento ali, vamos lá ver. Enfim, o apartamento que a gente foi ver nesse condomínio era muito mais caro do que aquilo que a gente estava inicialmente preparado para assumir de compromisso, né? Mas assim, o negócio era tão incrível, né? Tão legal que não tinha como você desver, né? E aí, resultado, a gente foi, né? Abrimos mão daquilo que a gente queria fazer e fizemos um replanejamento, enfim, fizemos toda uma mudança para poder fechar aquele negócio. Aí você pergunta, mesmo eu tendo saído da minha zona de conforto, mesmo tendo fazendo uma coisa que estava fora daquilo que eu estava imaginado, né? Porque quando você vai comprar uma coisa mais cara, é normal você sentir um frio na barriga, né? Você sentir um pouco de tensão, um pouco de ansiedade, né? É uma coisa que geralmente é um compromisso maior que você faz financeiramente falando. Mas eu te pergunto, tu acha que eu fiquei triste? Tu acha que eu fiquei aborrecido? Claro que não. Por quê? Porque isso, produto mais caro, deixam as pessoas mais felizes, gente. Enfim, uma outra coisa bem interessante que pouca gente se dá conta, porque eu falo pouca gente se dá conta porque algumas pessoas me perguntam assim, Sandro, como é que eu faço? Porque eu preciso ter autoridade para vender um produto mais caro? E na verdade é o contrário, gente. É o preço que te dá autoridade. É justamente o preço que vai te dar autoridade, tá?
Por quê? Porque se você chega para um cliente, você fala e o cliente sabe que você tem um produto que vai custar, sei lá, 10, 15, 20 mil reais, você tem um serviço que está nesse preço, você tem um produto que está nesse preço, o cliente, o que o cliente pensa? Ele automaticamente fala, nossa, poxa, esse profissional é bom, né? Porque tem um produto nesse preço. Tá? Eu gosto de dizer assim, né? Imagina um jeito fácil de você ver isso. Imagina que você tem seu filho, sua mãe, enfim, sua esposa, seu companheiro, você tem um problema de saúde. E você vai lá, uma pessoa amada sua, tu vai lá e leva essa pessoa no hospital, porque essa pessoa teve uma crise. Você vai lá, e chega lá, a enfermeira vira e fala para você assim: olha, bom, o seu filho vai ter que fazer uma cirurgia. E temos 2 médicos aqui. Um desses médicos cobra R$1.000 essa cirurgia. E o outro cobra R$5.000 a mesma cirurgia. E eu pergunto para você, qual dos 2 médicos você vai entregar o seu filho para operar? Na mão de qual dos 2? Aquele que cobra R$1.000? Eu duvido. Geralmente, quando eu pergunto isso, nas palestras, nos eventos que eu faço, quando eu pergunto isso, a maioria das pessoas fala: não, eu vou dar uns R$5.000, eu não vou arriscar a vida do meu filho na mão de médico que cobra R$1.000, porque eu sei lá porque esse médico cobra R$1.000, né? Por quê? Porque a gente entende que o preço ele traduz autoridade, a gente assume que quem cobra mais caro é melhor. É assim que funciona. E não sou eu que inventei essa regra, mas é assim que ela funciona. Então, o preço, ele por si só, ele já te dá autoridade, tá? Ele já te dá autoridade. E não é só isso. A renda que você tem, o valor, o quanto você é remunerado, está diretamente ligado a isso, tá? Está diretamente ligado a isso. Se você quiser ganhar mais dinheiro, é importante que você tenha produtos mais caros no seu portfólio. Beleza? O que acontece? Eu peguei uma pesquisa aqui na Cliente de Alto Valor, ao longo dos últimos anos, eu entrevistei quase 3 mil pessoas, né? Quase 3 mil pessoas passaram aqui, a gente entrevista as pessoas que querem participar dos nossos programas, né? Então essas pessoas, elas se candidatam, elas preenchem o formulário e tal, enfim, a gente liga para essas pessoas. E ao longo desses anos, a gente entrevistou quase 3 mil pessoas aqui. E recentemente estava olhando um dos nossos relatórios, né? Das pessoas que se inscreveram e participaram, enfim. E olha que coisa interessante. Das pessoas, dos empreendedores que tinham produtos que custavam abaixo de R$2.000, coincidentemente, esses empreendedores também tinham uma renda abaixo de R$2.000. Olha que interessante. 57% das pessoas que diziam ganhar, que tinham um produto que custava menos de R$2.000, também tinham uma renda abaixo de R$2.000. Do mesmo modo, 67% daquelas pessoas que afirmaram ter um produto acima de R$4.000 também ganhavam mais do que R$4.000. Então, eu estou falando isso para você porque existe uma relação entre a sua renda e o preço do seu produto. Então, se você quer aumentar a sua renda, se você quer ganhar mais, né, é imprescindível que você venda produtos mais caros, venda produtos de maior valor agregado, tá? O fato, gente, é assim, tá? O que eu quero dizer aqui, que o preço que você cobra diz muito sobre você. Não importa, né? Não adianta você ter um serviço bom, um produto incrível, né? Você tem um curso que é excelente, tem um serviço que é maravilhoso, tem qualquer coisa que é legal, que é incrível, que tem excelente qualidade, mas o preço não reflete isso. Porque as pessoas vão julgar você pelo seu preço. Tá? Vão julgar você pelo seu preço. Elas vão olhar para você e o preço que você cobra diz quem você é. Se você cobra barato, você automaticamente, as pessoas vão entender que você é um profissional barato. Tá? Se você cobra barato, as pessoas vão entender que você é um profissional barato. E antes de qualquer coisa, eu não estou falando que vender alguma coisa barato é ruim, que cobrar barato em si, por si só, é ruim. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o preço que você cobra diz muito sobre quem que você é. Beleza? Bom, deixa eu dizer para você, explicar para você, você está achando que caiu de paraquedas aqui, né? Putz, como é que você está perguntando, como é que você chegou nesse negócio? De onde surgiu essa ideia de
de falar, né? Como é que eu aprendi essas coisas. Eu quero mostrar pra você que eu não cheguei aqui ontem, né? Não tô nesse negócio ontem. Na verdade, eu tô já há bastante tempo. Deixa eu mostrar pra você como é que a gente chegou até aqui, né? E algumas pessoas podem achar que, Sandro, você fala isso porque, putz, né, sei lá, você tem cliente, tem autoridade, tem isso. E aí pra você é fácil estar falando isso tudo, porque você tem clientes famosos, porque você já tem muita autoridade. E algumas pessoas me falam, já ouvi muito falar isso, né? As pessoas falam assim, pra você é fácil falar isso, né? Tu tem autoridade, você tá aí há muitos anos, um monte de gente te conhece, você tem um monte de cliente importante, pra você é fácil vender alto valor, e esse tipo de coisa. E eu quero dizer pra você que não é assim. Que em algum momento eu também comecei. Eu não comecei de cima não, tá? Essa foto que você vê aí é do lugar onde eu fui criado. Então assim, eu passei boa parte da minha infância e adolescência aí, morando nesse lugar aí, né? Que era uma favela, uma comunidade, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Tá? E assim, e hoje se você ouve, para quem não é do Rio, né, e ouve falar que o Rio é um lugar violento, é interessante o seguinte, quando eu olho, sinceramente, eu acho que o Rio hoje está uma maravilha. Porque, meu amigo, minha amiga, violento era quando eu morava nesse lugar aí. Porque eu vou te falar, se você já viu a Guerra da Síria, você deve ter visto a Guerra da Síria, né? Aquela Guerra da Síria que você vê aquele bomba explodindo, pessoa correndo, que vai chegando um míssil. Eu vivi essa realidade. Pensa num lugar onde toda semana tem uma facção invadindo, tiroteio, gente morrendo, à torta e direito. Eu estava mais do que acostumado a ver pessoas morrendo toda hora. Não passava uma semana sem que tinha alguém morto, levado tiro em algum lugar, nas mais diversas circunstâncias que você nem imagina, né? Eu vi coisas que você não pode nem imaginar, que nem vale a pena eu falar para você aqui, né? Para você ter uma ideia, com 10 anos de idade, eu estava em casa e eu morava no segundo andar de um prédio desses aí, né? Nessa rua mesmo, tá nessa foto aí. Eu estava no segundo andar, estava em casa, era antevéspera de Natal, dia 23 de dezembro. E eu vi o vizinho da frente, um garoto de 6 anos de idade, chamando pela janela, e eu e minha mãe fomos para a casa dele. Ele morava no apartamento de frente, né, no mesmo corredor. A gente atravessou o corredor e fomos lá. E naquela hora tinha começado um tiroteio ali na comunidade. E quando a gente entrou na casa dele, a mãe dele estava na janela, e da janela ela olhava o filho dela, que tinha descido para jogar o lixo fora, e uma bala acertou ele. E ele estava caído lá, né? Ele caído lá, a mãe olhando na janela, sem poder fazer nada, sem poder socorrer, sem poder descer, ninguém podia fazer nada. E até hoje aquela cena daquela mãe impotente olhando o filho pela janela não me sai da minha cabeça. E a palavra para mim era essa, né? Impotência. Porque quando passou o tiroteio, a gente desceu e tentaram socorrer ele, mas não teve jeito. Ele morreu. Ele tinha 10 anos de idade. E a gente saiu dali, fomos passar o Natal na casa de uns parentes e voltamos antes do Ano Novo. E quando a gente voltou, na lixeira, uma lixeira como essa da foto que você vê, tinham 7 corpos de pessoas daquela guerra. E assim, eu lembro de falar pra minha mãe, né? Falei, mãe, eu quero ir embora, eu não quero morar aqui. Eu fiquei com medo, eu tinha medo, né? Medo mesmo de estar ali. E minha mãe falava, não podemos ir embora. Não temos como ir embora. Não temos dinheiro para ir embora. E eu comecei a falar, cara, como assim? Então é o dinheiro que faz com que a gente viva essa vida, que a gente se exponha a isso. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E comecei a trabalhar muito cedo, né? Porque eu queria sair dali, e se o dinheiro era problema, eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu precisava ganhar dinheiro. Isso que eu pensava. E hoje, olhando para trás, eu percebo que eu virei uma pessoa medrosa. Eu falo que eu fiquei com 3 grandes medos. O primeiro medo que eu acabei adquirindo era o medo da pobreza. Porque a pobreza, para mim, sempre foi um sinal de violência.
né? Então, você ser pobre, você não ter dinheiro, coloca você à mercê das coisas. Tira de você o seu poder, a sua capacidade de ir, o seu direito de ir e vir. A pobreza faz isso com você. A pobreza tira você, né, os seus direitos, muitas vezes, mais básicos. A pobreza faz isso. Então, a pobreza, para mim, ainda hoje, é o maior sinal de violência que existe contra o homem. O maior sinal de violência que existe contra o homem é a pobreza. Eu tenho uma missão pessoal de trabalhar contra a pobreza no Brasil. Acho que a pobreza é o maior sinal de violência. A maior violência que você pode fazer a uma pessoa é ela ser pobre. Bom, então eu tinha muito medo de ser pobre porque a pobreza para mim era violência. Era violência. O segundo medo era o medo de ser infeliz. E por que eu falo ser infeliz, né? Porque muitas vezes eu vi pessoas morrendo com muita frequência e eu sempre pensava, né, cara, não dá para você fazer planos muito longos e esperar trocentos anos para ser feliz, né? E achar que não, o dia que eu conseguir tal coisa eu vou ser feliz. O dia que eu tiver esse resultado eu vou ser feliz. O dia que eu tiver isso eu vou ser feliz. Por quê? Porque esse dia pode nunca chegar. Então eu sempre entendi, eu desenvolvi uma habilidade de ser feliz no hoje e no agora, né? Então eu sempre quis fazer o que eu queria fazer, viver a vida que eu queria viver, independente das circunstâncias, né? Então é ser o mais feliz que eu pudesse ser, dado todas as circunstâncias que estavam à minha volta. Porque ser feliz é uma perda de tempo. Terceiro medo. Um medo de viver como se não tivesse existido. De ser indiferente. De ter uma vida indiferente. Uma coisa que me chamava muita atenção é que as pessoas morriam e no dia seguinte alguém ia comprar pão naquela casa. E parecia que a vida seguia como se tudo fosse normal. Imagina você viver numa guerra e tudo parece normal. Tudo é normal. Eu ficava impressionado como que as pessoas eram esquecidas facilmente, né? Então a pessoa hoje estava ali jogando bola, amanhã ela morreu e botar para outro lugar dela para jogar bola e a vida que segue. E eu decidi que eu queria ter uma vida que fizesse sentido. Eu queria ser uma pessoa que fizesse falta um dia. Eu queria que o dia que eu morresse as pessoas sentissem falta de mim de alguma maneira, né? Eu achava muito triste a pessoa ir embora e, sabe, tem gente que vive e que morre como se não tivesse sequer existido. Porque essas pessoas às vezes vivem tanto para elas mesmas, né? Vivem tanto vivendo para elas mesmas que elas quando vão parece que não existiram. E eu entendi que o melhor jeito de você viver para sempre, né, de você não ser esquecido, era você se importar. Porque se importar, né, importar é trazer para dentro. Quando você importa uma coisa da China, né, você está trazendo para dentro do Brasil uma coisa que era da China. Quando você se importa, é você mesmo importando-se, se importando para dentro de alguém. Quando eu olho para o outro e eu me importo, eu estou me colocando dentro do outro. E se eu me coloco dentro do outro, no dia que me for, eu permaneço dentro do outro. Então, esse é o verdadeiro sentido de você se importar. Bom, mas deixa eu continuar essa história, porque essa história não está muito triste, vou pular essa parte. Na verdade, eu tive a graça, a felicidade de conseguir realizar muitas coisas, eu consegui... eu saí dali, eu trabalhei, eu consegui ganhar dinheiro, montei vários negócios, montei várias empresas, enfim, a vida seguiu e eu fui muito agraciado por tudo que me aconteceu. Montei alguns negócios, entre eles, ao longo dos anos, uma empresa de consultoria, e trabalhei com consultoria durante muito tempo. Entrei no mercado digital, comecei a lançar produtos, criar produtos na internet. Ainda lancei meu primeiro produto digital há 10 anos atrás, né? Eu criei um e-book chamado Como Conseguir Captar Recursos em Banco. Então foi meu primeiro produto digital. E eu lancei esse produto e comecei a participar de grupo de Mastermind. E foi justamente no grupo de Mastermind que eu conheci um cara que veio da Rússia.
E ele chegou num grupo de Mastermind e ele falou assim, não, porque eu sou o consultor mais caro da Rússia. E eu falei, nossa, cara, como é que pode isso, cara, consultor mais caro da Rússia, né? E eu fiquei curioso com aquilo, porque também eu era consultor, mas enfim. E ele começou a falar das coisas que ele fazia. Ele era um cara fantástico, né? Ele era um autor best-seller de mais de 100 livros. E, enfim. E ele ensinou várias coisas nesse encontro. E uma delas, né? Para quem não sabe o que é um grupo de Mastermind, né? Um grupo de Mastermind é um grupo de pessoas que se reúnem, né? Que se encontram com o mesmo propósito. Geralmente você tem grupos que são de graça. E esse grupo que eu estava era um grupo pago. Era um dos grupos mais, inclusive um dos grupos mais caros do Brasil, né? Eu estou nesse grupo até hoje. Para você participar de um grupo como esse hoje é R$120 mil que você paga por ano para participar. Mas enfim, eu estava nesse grupo e ele começou a falar disso e acabou a palestra, aquilo tudo, ele ensinou várias coisas. E eu lembro que estávamos numa roda de conversa e ele falava assim, né? Foi perguntando para as pessoas quanto cada um faturava, ganhava e tal, esse tipo de coisa. E eu falei que cobrava R$300 a hora. Em algum momento ele perguntou, e por que não 5 mil? Por que não 5 mil? E foi uma pergunta cabulosa, né? Porque eu cobrava R$300 a hora e eu já achava que eu cobrava um valor alto, né, em relação aos meus colegas consultores. Eu tinha acabado de vender um curso online de R$2.000 e várias pessoas reclamavam porque, enfim, achavam que era muito bom o curso, mas não tinham dinheiro para pagar. Então, R$5.000, né, por uma hora de consultoria era uma coisa assim louca. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu pensasse, eu não conseguia me convencer, né, de por que eu não fazia aquilo. Tudo que eu pensava era assim, não. Tudo que eu pensava parecia uma crença. Uma coisa que, tipo, tá na minha cabeça. Não era uma coisa, uma razão verdadeira, real, né, por qual eu não cobrava. Então, eu decidi fazer um teste. Eu lembro que eu cheguei, quando eu cheguei no escritório, eu peguei uma das ideias que ele me deu, criei uma campanha e eu tinha uma lista de e-mails, de alguns e-mails de pessoas que estavam na minha lista, né? Tinham se inscritas para poder saber do meu curso. Eu mandei um e-mail para aquelas pessoas oferecendo um pacote de consultoria, algumas horas de consultoria por R$15.000. Era muito dinheiro. Olha, R$15.000 era muito dinheiro. Eu estou falando de uns 8 anos atrás, né? 7, 8 anos atrás, era muito dinheiro. Então, eu falei assim, nossa, mandei aquele e-mail. E daqui a pouco eu recebi uma resposta. E aí um cara respondeu pra mim assim, porra, Sandro, tá maluco? R$15.000 por essa consultoria? Nem fulano de tal, que é um bambambam do mercado, né, cobra esse valor? Quem que você pensa que você é? E eu falei, putz, grilo, caramba, fiz merda. Nossa, minha vontade era entrar lá e pegar os e-mails tudo de volta. Por que eu fui fazer isso? Nossa senhora, comecei a me dar um desespero. Falei, caramba, putz, fiz bobagem. E na verdade, assim, né, passou um tempo, eu já ali, com medo até de olhar os meus e-mails, né, daqui a pouco eu recebi um e-mail. E aí era um cara que olhou e falou assim, Sandro, interessante, como é que funciona isso? E um outro cara mandou outro e-mail. Eu sei que no final daquela campanha, eu vendi 3 ou 5 clientes compraram aquela consultoria, aquele pacote de consultoria. Não lembro agora o certo, mas enfim. E foi bem legal, né? Porque eu virei, mandei um e-mail pro cara, né? Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, né? Você perguntou quem eu penso que eu sou para vender. Aí eu fui responder o cara que tinha mandado o e-mail, né? Você perguntou quem eu penso que eu sou para cobrar 15 mil. E eu não penso que eu sou ninguém. Eu não tô cobrando 5 mil porque eu me acho melhor que alguém. Isso não tem nada a ver com eu me achar melhor que alguém. É só um preço. É só 15 mil. É um preço. E eu dei esse preço porque eu acredito que o meu produto vale muito mais do que 15 mil reais. Agora, se o outro cara que você está dizendo que cobra muito menos que isso, se ele não cobra, quem tem um problema é ele, não sou eu, né? E na real, sabe o que eu quero te falar? O preço, quando você vende um tipo de serviço, né? O preço ele
ele mexe muito com o nosso psicológico, porque você dá preço a um serviço. Você vendeu sei lá, um carro, uma casa, um apartamento por um preço caro é uma coisa. Quando você vende você mesmo, o seu conhecimento, sabe, uma consultoria, um coach, uma coisa que um serviço que é você que entrega, nossa, parece que você está dando preço para você, é o seu valor. Por isso que eu falo, inclusive, que quem tem problema de baixa autoestima tem dificuldade de precificar. Porque você tem que estar com a sua confiança, com a sua autoestima elevada. Tá? Porque o preço mexe muito com isso. Bom, o fato é que ao longo dos anos eu comecei a estudar muito com esse cara. Eu estudei, enfim, eu descobri que existe meio que uma espécie de sociedade secreta, né, no mundo todo. Porque eu estudei com gente da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Rússia, né? Então, em todos esses continentes, tem grandes especialistas que trabalham com vendas de high ticket, né? E eu comecei a conhecer esses caras, a entrar, sabe, no subterrâneo desse mundo de vendas de high ticket, de entender como que esses caras faziam, como que esses caras vendiam, como esses caras trabalhavam, enfim. E eu comecei a usar isso para os meus próprios negócios. Eu comecei a vender as minhas consultorias, eu comecei a vender os meus programas, eu comecei a vender os meus serviços, né? Eu comecei a lançar outras pessoas, fazer copy, enfim. E eu virei um cara de bastidores. Durante muitos anos eu trabalhei nos bastidores do mercado, com outras pessoas, lançando, apoiando, né? Enfim, prestando consultoria, sendo ali um cara, né, de bastidores mesmo, que estava ali por trás de campanhas, de lançamentos, de produtos, de marcas, de empresas, de pessoas, de especialistas, né? Pegando pessoas do zero, transformando essas pessoas em grandes referências no mercado. Enfim, comecei a trabalhar nesses bastidores fazendo esse tipo de coisa. Mas eu nunca pensei em ensinar isso para ninguém. Não pensava, não era uma ideia minha ensinar isso para alguém, né? Era uma coisa que eu fazia para mim, era para o meu benefício. Até que eu resolvi fazer um grupo de mentoria, né? Eu me juntei com o Jobé, não sei se você conhece, Jobé Chaves, né? Ele é dono da Universidade do Inglês. A Universidade do Inglês é uma das maiores escolas de inglês para a internet no Brasil hoje. A mais antiga que está aí, né? E o Jobé é um cara incrível, fantástico. Fomos sócios em vários projetos e montamos um programa de mentoria. Fizemos uma seleção, tivemos 750 pessoas, se não me engano, que se inscreveram para participar dessa mentoria, né? E escolhemos 12 pessoas. A ideia era a seguinte: a gente ia fazer uma mentoria de marketing digital, né, para pessoas que estavam querendo fazer lançamentos e tal, vendendo pela internet, e a mentoria com essas pessoas. E a gente escolheu 12 pessoas que já eram pessoas que tinham alguma experiência, já estavam trabalhando, já tinham lançado produtos, enfim, já estavam em campo. Teoricamente, ninguém era do zero naquele grupo. Só que o que aconteceu? Algumas dessas pessoas começaram a querer começar do zero uma outra coisa. Isso era uma coisa que estava me incomodando, porque quando elas estavam começando do zero, elas tinham que começar tudo do zero, né? Óbvio. Tinha esse rapaz aí, que era o Virendra, e ele tinha lançado um curso de calimba. Calimba era um instrumento musical que você vê nessa imagem, ele está tocando aquele instrumento, parece uma harpa pequenininha. Ele lançou um curso que ensinava aquilo ali, e o curso vendeu bem, só que ele decidiu mudar. E aí ele primeiro resolveu criar um curso de meditação, depois ele queria criar alguma coisa na área de musicoterapia, enfim, ele começou a tentar algumas coisas diferentes. Só que o problema é que a mentoria era de 1 ano, e o ano foi passando e ele não conseguia fazer nada porque ele mudava de ideia toda hora. Ele não conseguia escolher um nicho, um posicionamento, um mercado, enfim. E aí um dia eu comecei a buscar formas de poder ajudar ele, até que um dia eu decidi ligar para ele, porque era tipo assim, mês de novembro, se não me engano, estava acabando o ano, e eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, cara, vai acabar o ano, vai acabar essa mentoria, e esse cara não consegue ter dinheiro, não consegue recuperar o dinheiro que ele investiu aqui, né? Enfim, e eu não queria que ele, eu não queria ter ninguém ali insatisfeito naquele grupo. E eu pego ele e ligo para ele e falo, vamos fazer uma sessão, né? Para a gente poder decidir, resolver essa questão da decisão do nicho, né? Essa questão do nicho, vamos escolher o que você vai fazer. Depois que você escolher o que você vai fazer, aí
a gente decide o que a gente vai lançar, como que a gente vai empacotar esse conhecimento. Enfim, começamos a conversar, fizemos uma sessão, né? Essa sessão eu chamo hoje de uma sessão de posicionamento poderoso. É inclusive uma das sessões que eu mostro no meu programa como que você faz, né? Como você cria um posicionamento poderoso. E eu fiz isso numa sessão com ele e no final da sessão ele tinha decidido que ele queria ajudar mulheres a conseguir um relacionamento. Ele tinha ajudado uma amiga de faculdade com isso e ele resolveu que ele queria entrar nesse mercado, né, de se tornar um especialista em relacionamento. E aí você imagina, né? Eu fiquei com a banana na mão, porque, putz, ele não tinha audiência, ele não tinha um produto pronto, enfim. E tínhamos pouco tempo para poder fazer alguma coisa. E eu comecei a falar, cara, o que vamos fazer? Porque tinha algumas alternativas para vender, né? Podemos criar um produto que fosse lançar. Mas aí, nossa, eu sabia que ele tinha que investir, construir uma lista, ou publicar conteúdo, qualquer coisa do gênero, para poder lançar. E aí isso ia demorar algum tempo. Ele poderia vender um e-book, um produto mais barato. Mas também era uma coisa que, enfim, vender um produto barato, você, para quem não sabe, dá trabalho, porque você precisa ser muito bom em converter tráfego, fazer página, etc. E também não tinha tempo. E eu comecei a pensar, cara, o que fazer? O que fazer? E foi aí que eu tive a ideia. Por que não ele vender um programa high ticket de relacionamento? Porque, óbvio, com um programa mais caro, ele poderia fazer dinheiro mais rápido. Então, para começar, seria muito melhor. E a gente tinha pouco tempo. E decidimos, então, criar um programa de relacionamento, né, em grupo, no valor de R$4.000. E aí ele criou um programa e lançou esse programa, né, começou a lançar essa oferta ainda naquele ano. E começou a ter sucesso com isso, né? Foi muito legal. E foi a primeira vez que eu realmente peguei e ensinei alguém, sabe, como você vender, né? Porque eu pensava assim, cara, o que eu faria no lugar dele? Né? E o que eu faria? Eu falei, cara, se eu fosse no lugar dele, eu faria isso, eu venderia um programa caro. E eu resolvi ensinar ele a fazer aquilo que eu faria. E hoje eu brinco com ele, né, que eu falo assim, ele era um cara que morou na Índia, né? Era um cara que vinha dessa linha de terapia. E eu fico eu mostro essa foto pra ele de antes e depois, né? E eu fico brincando com ele, eu falo, nossa, você ficou até mais bonito, né? Porque a pessoa com dinheiro fica mais bonita, né? Aí eu falo pra ele, tá vendo? Só começou a ganhar dinheiro, ficou até mais bonitinho, né? Então, ele é um querido, é um grande amigo, uma pessoa que tanto ele quanto a esposa dele são dois amigos. Hoje são pessoas que moram no meu coração, que eu amo demais, 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 demais. Enfim, e foi a partir daí que eu decidi a falar assim, poxa, se funcionou para ele, né? Se funcionou para mim tanto tempo e funcionou para ele, com certeza vai funcionar para outras pessoas. E desde então eu comecei a treinar, fundei a Cliente de Alto Valor, comecei a treinar, ensinar essas técnicas, essas estratégias, esses métodos, fazendo imersões, eventos, grupos de mastermind, grupos de mentoria, né, com especialistas, empreendedores do Brasil inteiro têm trabalhado comigo nesses treinamentos. A gente apareceu na mídia várias vezes falando sobre isso, falando sobre esse trabalho, falando sobre essa estratégia que a gente estava usando para conseguir ajudar pessoas a começar um negócio, a alavancar um negócio, usando a internet, vendendo produtos de alto valor. Já entregamos mais de 600 horas de mentoria. Na verdade, eu acho que esse slide está até antigo, acho que a gente já tem quase 1.000 horas de mentoria ao longo desse tempo, né? Bom, agora, uma coisa que as pessoas me perguntam, e talvez você esteja se perguntando também, né, vendo tudo isso, Sandro, tá, se é assim, por que então que algumas pessoas, por que não está todo mundo vendendo produto mais caro? Por que não está todo mundo vendendo programas high ticket? Por que, né? Por que não vejo tanto disso por aí? Ou porque, às vezes, como é que eu faço isso? Porque se eu vendo o que eu estou vendendo hoje, meus clientes reclamam de preço. Lembra que eu falei que quando eu fui vender o meu curso de 2.000, que eu fui vender minha consultoria de 15 mil,
tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela falou para mim assim, Sandro, como que as pessoas vão te pagar 15 mil se R$2.000 num curso online já estão reclamando de preço? Como é que vai ser isso? Não vai vender, Sandro. E talvez você pense assim, né? Poxa, se a pessoa está reclamando para pagar R$1.000, R$2.000, como é que ela vai pagar 5 mil? Se a pessoa está reclamando para pagar R$100 no e-book, no livro, como é que ela está para pagar 3 mil? E eu quero falar para você por que as pessoas fracassam e o que está por trás disso. É o que eu falo, é a pergunta que vale 1 milhão, né? Na realidade, existe uma coisa que é assim, tem algumas armadilhas que a maioria desses empreendedores que fracassam acabam caindo, tá? Tem umas pegadinhas aí no mercado, né? Eu vou te falar dela. Primeiro é o seguinte, a primeira que eu chamo é o fantasma da Fiat Uno. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para você. Imagina que você tenha uma concessionária de carro. Você tem uma concessionária de carro. Você tem lá vários carros que você pode vender na sua concessionária. E aí você decide usar a internet para poder vender seus carros. Você começa a publicar conteúdo no Instagram, no Facebook, fazer vídeo no YouTube, e você começa a criar uma audiência, você dá um e-book de graça, né? 6 erros que as pessoas cometem na hora de trocar de carro, e você começa lá a fazer seu conteúdo de graça. E você começa a ter uma audiência, uma lista de e-mails, e esse tipo de coisa. E aí você decide fazer uma oferta, uma campanha para vender alguma coisa. E aí você pensa, o que será que eu devo vender? E alguém fala para você, não, vamos vender uma Fiat Uno. Você pensa, nossa, Fiat Uno é verdade. Por quê? Porque Fiat Uno deve ser fácil de vender. Todo mundo quer Fiat Uno. Fiat Uno serve para homem, serve para mulher. E na minha audiência, eu tenho homens, tenho mulheres. Né? Fiat Uno serve para pessoas mais velhas, mais jovens. Fiat Uno serve para todo mundo. Fiat Uno é um carro popular. Todo mundo quer Fiat Uno. Ah, vou vender Fiat Uno. E você começa a fazer uma campanha para vender Fiat Uno. Só que as vendas não acontecem como você imaginava. Na verdade, você vende muito pouco. E você não entende. E aí você começa a receber respostas das pessoas. As pessoas começam a te falar o seguinte, nossa, putz, agora não dá para mim, agora estou sem dinheiro, o mercado está em crise, né, não está indo bem. E você começa a ficar assim, bom, preciso ter um diferencial na minha Fiat Uno, melhorar a minha oferta. E aí você fala assim, gente, Fiat Uno agora, com espelho retrovisor no carona, tapete, aerofólio, espelho do carona. Você começa a incrementar aquela Fiat Uno e você volta com aquela oferta, né? Você enche de bônus e volta a fazer a oferta. E você continua a receber mensagens e mais mensagens de pessoas reclamando que não tem dinheiro, que está em crise, que a sogra teve um problema. E você começa a falar, nossa, não tem jeito. Eu fiz de tudo, eu dei, sei lá, IPVA grátis. Mas mesmo assim, não estou conseguindo vender essa Fiat Uno. E o problema é o seguinte, estamos em crise, a culpa é da crise. A culpa é do mercado que está ruim. E aí o que você faz? Você vira e fala assim, gente, Fiat Uno agora em 72 vezes sem juros, né? Você começa a trabalhar, porque ninguém tem dinheiro, né? Você quer facilitar o pagamento. Sabe o que acontece? Durante todo esse tempo que você estava ali, com essa Fiat Uno, vendendo Fiat Uno, achando que estava todo mundo em crise, que está todo mundo sem dinheiro, que o mercado está ruim, tinham um grupo de clientes na sua audiência que queria comprar uma BMW. Mas você nunca vendeu uma BMW. Você não ofereceu, você não disse que tinha. E toda a sua conversa, a sua comunicação sobre promoção, sobre ofertas, campanhas, etc. e descontos, não interessavam a quem queria comprar BMW. Meu amigo, para quem quer BMW, tu podia dar a Fiat Uno de graça, que essa pessoa não ia querer. Não ia ter jeito. Então, fica ligado,
Porque essa é uma armadilha muito comum, porque a forma como você vai lá para a internet, que você se comunica, o conteúdo que você cria, o tipo de produto que você vende, determina o cliente que você vai atrair. É você que atrai, não é o que está, você atrai. Então, muita gente vai construir uma audiência e não se preocupa em saber que audiência ela quer construir. Ela simplesmente vai lá e produz qualquer conteúdo e espera para ver quem chega. Ela não tem intencionalidade, ela não vai intencionalmente determinar o que tipo de conteúdo ela quer construir, que tipo de pessoas ela quer trazer, que tipo de problema ela quer resolver, para quem. E uma outra coisa muito comum que eu chamo da armadilha da granola. Assim, né? Eu adoro comer açaí, né? Eu gosto muito de açaí. Aqui no Rio, final de semana eu gosto de ir na praia. Tem uma praia aqui na Praia da Barra, na Praia do Recreio, né? Tem um quiosque lá que é o quiosque do Rico. E o Rico, ele para mim tem a melhor granola do Rio de Janeiro. A melhor granola do Rio de Janeiro é do Rico. Se tiver aqui a oportunidade, Praia do Recreio, vai lá. Não estou ganhando nada para falar disso. Vai lá que a melhor granola do Rio, melhor açaí do Rio é o do Rico. E o Rico estava lá. E eu vou sempre no Rico comer. O Rico tem uma granola, que é uma granola super crocante. Uma delícia aquela granola dele. E aí eu chego em casa e falei assim, pô, vou fazer açaí em casa. Mas eu quero um açaí com uma granola igual a do Rico. E eu comecei a tentar, né? Falei, vou no mercado comprar uma granola. Chego no mercado, aí eu olho essa prateleira aí, ó, cheio de granola. E eu pergunto para você, qual dessas granolas é uma granola crocante, perfeita para comer com açaí? Tu não sabe. Eu olhava a granola, gente, uma é vermelha, uma é preta, uma é azul escuro, a outra é azul clara, a outra tem embalagem mais transparente, a outra um pouco menos transparente. Na boa, é tudo igual. É tudo igual. Como que você vai escolher se é tudo igual? Se é tudo igual, é melhor comprar mais barato, é tudo igual. Se é tudo igual, eu vou pagar vou escolher pelo preço. O preço é o fator que determina, né? Se não tem outra coisa para diferenciar, eu diferencio pelo preço. O que acontece é o seguinte, a sacada aqui é que muita gente acha que a diferenciação tem que estar somente dentro do produto. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, porque meu produto tem mais qualidade, porque meu produto é melhor por causa disso, disso, daquilo. Só que, na real, é o seguinte, o cliente não consegue saber qual é a qualidade sem consumir, sem abrir embalagem. Então, você precisa ter um diferencial na embalagem. É na embalagem que tem que estar o diferencial. E qual é a embalagem que você usa se você está na internet atraindo clientes? Conteúdo. É a forma, a qualidade, o tipo, a característica do seu conteúdo que determina o seu valor. Que determina o quanto você é diferente. É o modo como você se comunica, é o tipo de conteúdo que você produz. O diferencial tem que estar na embalagem. A outra armadilha que é muito comum, eu chamo de armadilha da macumba. Porque vou te explicar que eu dei esse nome. Já viu os cartazes que tem assim na rua, né? Trago a pessoa amada de volta em 7 dias. Tem por aí, né? Os portos aí, tem muito. Acho que toda cidade tem um cartaz desse, né? Trago de volta a pessoa amada em 7 dias. Assim, não importa se você vai usar, por exemplo, tarô, búzios, coaching, física quântica, EFT, meditação ou macumba. Quando a pessoa quer de volta a pessoa amada em 7 dias. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? É que não importa o que você faz. O seu cliente está se lixando por que você faz. A língua do cliente, a conversa, a comunicação do cliente é resultado. O cliente quer saber do resultado. A pessoa, o cliente, quer de volta a pessoa amada em 7 dias. Ele não quer saber se você vai usar astrologia ou o tarô. Não importa.
desde que você traga de volta a pessoa amada em 7 dias. Então o que a gente vê muitas vezes é que, eu vou para a internet e a pessoa começa a falar na internet sobre a característica do produto, a técnica que ela utiliza, a metodologia que ela utiliza. E o cliente não está interessado nisso. Quem está interessado em técnica, em método, é o especialista, é a pessoa que é o expert, né? Poxa, às vezes eu sei, eu estou aqui, eu estudei sobre marketing, eu gosto de marketing, tá? Eu adoro vendas, eu amo marketing, eu amo empreender, eu gosto das técnicas. Eu sou capaz de pegar um livro, eu tenho um livro aqui sobre preço, e é um livro que tem, sei lá, umas 500 páginas, né? Eu tenho um livro aqui que tem 642 páginas, um livro de marketing digital. Mas eu gosto desse assunto, eu gosto de marketing. Agora, o meu cliente, necessariamente, ele não gosta de marketing tanto quanto eu. O meu cliente, ele quer ter um negócio que fature 100 mil reais por mês. Meu cliente não quer saber de marketing. O marketing é um mal necessário. O seu produto, sua técnica é um mal necessário. Porque o cliente não está ligando para isso. O meu cliente não está ligando para marketing. Se eu começar a querer ensinar marketing para o meu cliente, eu não vou ter ninguém, a menos que eu esteja vendendo para um cliente que é um profissional de marketing. Aí tudo bem, né? Mas o meu cliente não quer saber qual a estratégia, a ferramenta técnica de marketing que eu estou usando. E o seu cliente também não quer saber qual a sua técnica. Porque a língua do cliente, gente, é a língua do resultado. É o resultado que determina. Tá? Da mesma maneira que também os clientes não estão ligando se você é famoso, se você é uma pessoa que tem 10 anos de experiência, né? Para poder comprar de você. O preço que você cobra não tem nada a ver com isso, com você ser famoso, com você ter anos de experiência. Tem gente que acha que não, tem que ter anos de experiência para vender. Não tem, isso não é o que determina. Tá? Por quê? Porque o cliente está interessado em resultado. O cliente quer saber se você consegue trazer resultado, se você consegue ajudar ele a resolver um problema. Se você consegue ajudar um problema, pronto. Então, assim, para você vender alto valor, você necessariamente não tem que ser alguém famoso, né? Não tem que ser alguém que, sei lá, o que você precisa? Ter autoridade. Agora, a autoridade é muito facilmente construída. Por quê? Porque para você ter autoridade, basta, por exemplo, você saber mais sobre um cliente do que ele mesmo. Saber mais sobre o problema de um cliente do que ele mesmo. Então, assim, o cliente tem um problema qualquer, ele não sabe por que ele tem um problema. Sei lá, às vezes você trabalha ajudando homens que estão acima do peso. E esses homens não sabem por que eles estão acima do peso. Eles não entendem por que isso acontece. Eles não sabem por que acontece, não sabem que estão gordos. Mas você sabe por quê. Você sabe por que ele está acima do peso, que é um determinado alimento que ele come, que causa isso. Enfim, então você como especialista, você sabe por que o problema acontece. E uma vez que você sabe isso, você pode dizer que tem autoridade sobre aquele assunto com o cliente. Eu, por exemplo, não entendo nada de carro. Se eu chego, meu carro dá um problema, eu chamo um mecânico. E o meu mecânico, ele entende muito mais de carro do que eu. Sobre aquele assunto, ele tem muito mais autoridade do que eu. Ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, porque ele tem autoridade para falar aquilo, porque ele entende do problema. Ele sabe por que meu carro não está funcionando, ele sabe por que meu carro está consumindo muito. Enfim, qualquer que seja o problema, o especialista sabe mais sobre o cliente. E basta você saber mais do que o seu cliente, que você já tem autoridade. E essa é uma grande sacada. Quer ver uma outra grande sacada? Se você publica conteúdo na internet, só o fato de você publicar conteúdo na internet vai dar para você autoridade. Por quê? Porque a maioria das pessoas não publicam conteúdo. Então, se o cliente fala assim, não, a minha nutricionista tem um vídeo dela aqui. O meu personal trainer tem um vídeo dele aqui. Ah, eu fiz uma terapia, mas tem um vídeo dela aqui. Então, quando você publica conteúdo na internet, tá? Você publica conteúdo, dando informação, ajudando a pessoa a resolver os problemas dela, você também constrói a autoridade. Então, a autoridade é um jeito, é uma coisa que você pode construir
basicamente com conteúdo. Por isso que eu falo, para você vender produto de alto valor, você precisa ter autoridade. Não necessariamente você tem que ser famoso. Eu não estou falando para você que ser famoso é ruim, não. Tá? Eu acho ser famoso muito legal, né? É óbvio que ser famoso ajuda, facilita muito as coisas, mas não é nem de longe, tá? Um pré-requisito para você vender produtos de alto valor. Agora é o seguinte, essa aula aqui está ficando meio longa demais, né? E essa jornada aqui tá incrível. Na próxima aula eu vou falar para você sobre o jeito mais fácil, simples e rápido de você ir do 0 ao 100K com ofertas de alto valor. Então fica ligado, a próxima aula da jornada Mestre do Alto Valor. Eu vou estar falando disso, sobre o jeito mais simples e rápido de você ir do 0 ao 100K. A gente vai começar agora a entrar mais a fundo sobre o que tipo de oferta você deve fazer. Qual é o jeito mais fácil? Como que você pode construir ofertas que vendem muito mais fácil? Como que você pode usar a internet? Que tipo de produto você tem mais facilidade? Que produtos são melhores para você poder criar e vender? Que tipo de clientes faz mais sentido você vender? Como que você escolhe um cliente ideal para a sua oferta? Enfim, fica ligado na próxima aula que eu vou estar falando aqui sobre o jeito mais simples, mais rápido, fácil e simples de você ir do 0 ao 100K com cliente de alto valor. Enquanto isso, deixa aqui o seu comentário. Me fala se você curtiu essa aula, se gostou dessa aula. Foi legal? O que você aprendeu? Você está curtindo essa aula? Você tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo dessa aula. Me fala aí a sua dúvida, o que você gostaria de saber, que ao longo dessa jornada eu vou estar trazendo aqui mais conteúdos e eu vou poder responder mais a sua dúvida aqui. Então, clica aqui embaixo, deixa o seu comentário, eu quero saber mais sobre você. Enquanto isso, eu te vejo na próxima aula da jornada Mestres do Alto Valor. Até lá!